Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Antes de nós fazermos a leitura, vamos fazer uma oração, pedir que o Senhor nos inspire e ministre aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante de Ti. Obrigado por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido. Estamos aqui nos reunindo para fazer a leitura, Senhor, da Tua Palavra. Pedimos a Tua graça enquanto nós estivermos lendo a Tua Palavra. Aqueles que estarão acompanhando, eles sejam ministrados, Senhor, pela Tua presença, pela Tua Palavra. Que haja cura, que haja libertação, que haja manifestação do Teu poder, Senhor. Aquilo que está contido na Tua Palavra, Senhor, o poder da Tua Palavra, Senhor. É o que nós oramos agora, cremos e agradecemos no nome de Jesus. Amém? Leitura de hoje, primeira, Lucas capítulo de número 21. Diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles que deram como ofertas de Deus, do que lhe sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deu tudo o sustento que tinha. E dizendo alguns a respeito do templo, que estavam ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão, em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí a vossa alma. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo, e cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados.
E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começarem a brotar, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vos, quando virdes acontecerdes estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para ouvir. Próxima leitura, Gênesis capítulo de número 18. Diz assim: E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome E tornou a conceber, e teve um filho, e chamou seu nome Onã. E continuou ainda, e teve um filho, e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-o na terra para não dar semente ao seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tímina, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as suas vestes da sua viuvez, e cobriu-se com um véu, e disfarçou-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto, e dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dás-me penhor até que envies. Então ele disse: que penhor que te darei? E ela disse: o teu selo, e o teu lenço, e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele.
E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as suas vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto das duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o a ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado? E conheceu-o Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu, ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos no seu ventre. E aconteceu, dando à luz, que um pôs a mão fora, e a parteira tomou e atou a sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ela a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse: como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo. O chamaram o seu nome Zerá. Próxima leitura, Salmo de número 29. Salmo de número 29. Diz assim o Salmo de número 29. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém.